Senhoras e senhores, chegou o grande dia. Finalmente, eu vou ensinar para vocês como chegar na etapa em que a comunidade está travada na Serpentine Tower Quest. Queria deixar muito claro que eu não tive mérito nenhum por absolutamente nada que vai aparecer nesse vídeo, com exceção do vídeo em si, até porque, até onde eu entendi, a última descoberta feita pela comunidade foi feita antes de eu começar a jogar. Então, rigorosamente seria impossível eu ter ajudado de alguma forma. E também por esse motivo, eu não tenho muita condição de dar o crédito de cada descoberta a cada player, e eu tenho muito medo de ser injusto nesse momento. Mas eu queria deixar um agradecimento muito especial nesse vídeo para as pessoas que me ajudaram diretamente a entender algumas coisas sobre essa quest. A primeira pessoa e talvez a mais importante para que isso daqui esteja acontecendo é o Atlas, um jogador que teve muita paciência ao ponto de fazer uma chamada comigo no Discord por tipo 1 hora, mostrando cada uma das etapas, o que fazia, o que não fazia, qual era a próxima etapa, inclusive compartilhando algumas teorias dele. Outra pessoa que me ajudou também foi o Daltônico Roxo, o famoso Dalto, que também teve a disponibilidade de me levar em alguns lugares e abrir esse mapa aqui, inclusive, para mostrar lugares secretos, spots que eu também vou compartilhar nesse vídeo, então também entra na minha lista de agradecimento. E por último, mas não menos importante, eu queria agradecer ao Mr. Lover, que disponibilizou gentilmente aquele arquivo lá que apareceu no vídeo do Nalu sobre descobertas e teorias da comunidade. Então, para esses jogadores e para outros que porventura não tenha citado diretamente, mas que também me ajudaram, muito obrigado de verdade, porque aquele vídeo sobre a convocação acabou dando certo, dando resultado, gerando esse vídeo por causa de vocês. Realmente espero que essa ideia de juntar os players e de convocar mais pessoas para ajudar a procurar dê certo, e quem sabe daqui a um tempo a gente possa comemorar junto o fim dessa quest. E antes de começar o tutorial, vamos dizer assim, o passo a passo do que a gente descobriu, eu queria deixar 2 esclarecimentos. O primeiro é que eu gravei esse vídeo de uma forma diferente. Eu gravei as etapas e eu vou fazer a narração por cima. É a primeira vez que eu faço isso, então pode ser que fique abaixo do que eu gostaria. E eu já peço desculpas, mas é porque é a forma mais fácil de fazer esse tipo de conteúdo. Então se vocês virem alguma coisa meio estranha, alguma desincronização de áudio com vídeo, enfim, perdoa o tio, por favor. E por último, eu queria dizer o seguinte, a minha ideia original para esse vídeo era contar o passo a passo do que a gente descobriu e como a gente descobriu, de novo, a gente, vocês entenderam, não sou eu, é a comunidade, mas enfim. Explicando de qual livro a gente tirou cada suspeita pra ir em tal lugar, pra não sei o quê, mas no fim das contas, eu vou ser bem sincero, eu não tive QI pra fazer esse tipo de coisa. E a verdade é que algumas descobertas acabam acontecendo por acaso, ou como a comunidade gosta de chamar, brute force, que é a força bruta, você simplesmente sair clicando no mapa e tentando fazer as coisas aleatoriamente até uma hora dar certo. Então, eu acho que é mais produtivo eu ensinar o que eu sei, e depois eu faço um outro vídeo falando sobre teorias, sobre história, sobre lore, sobre, enfim, possíveis descobertas, possíveis relações, e aí a gente tenta conversar na parte teórica um outro momento. Esse vídeo vai ser um pouco mais objetivo. Você vem aqui, clica aqui, faz isso, e os porquês a gente deixa pra depois. Beleza? Tem mais delongas? Vamos pro vídeo então. Então vamos lá. Eu acabei de perceber que vocês vão descobrir muito facilmente quando eu pausar o vídeo, porque o meu cavalo simplesmente vai parar de pegar fogo, tá ligado? Ai, meu Deus, mas tudo bem, paciência. Foca na informação e dá um desconto pro tio, por favor. O começo da Serpentine Tower Quest aqui no Pagodera é exatamente o mesmo do Tibia Global. Você percebe que a torre, ela é igual, mas com algumas pequeníssimas diferenças, como por exemplo, o NPC que não tá aí vendendo magia, porque não precisa vender magia, todas as magias são liberadas aqui, mas também pelo fato de que alguns livros são diferentes. Esse, por exemplo, tem um código binário, que eu honestamente não me lembro se tem lá no Tibia Global, mas ok, aqui a gente tem, e muitos desses livros trazem histórias interessantes. Nem todos vão ser úteis, mas alguns vão trazer a resposta para o próximo passo. Eu não vou explicar qual é o próximo passo na teoria, só na prática. Depois, em um outro momento, em um outro vídeo, eu falo sobre essa parte mais teórica, beleza? Muito bem, você vai descer aqui, e esse papiro que tá ali na mesa, basicamente vai dizer o que eu acabei de explicar. O primeiro desafio é sempre o mesmo, basicamente você começa a quest da mesma forma
forma do que no global, mas obviamente que o desfecho dela é diferente, porque no global a gente nem sabe se tem desfecho. Aí talvez você esteja se perguntando, ok, mas quais são os primeiros passos do global? Eu não sei, eu vivi debaixo de uma pedra nos últimos anos. E aí eu te explico. Esse portal, ele basicamente não passa, a menos que você coloque o pote de água ali do outro lado no foguinho. Não me pergunte. Clicando no baú, você pega o White Pearl, que é um item super importante para a próxima etapa. Lembrando que até aqui a gente ainda está no global, então você vai precisar clicar também nessa tocha que está na parede. Vocês vão ver que tem um efeitinho no personagem dizendo que alguma coisa aconteceu. E o que é essa coisa? Você pode me perguntar. E eu te respondo. Essa coisa é a liberação do Fire Elemental, que é a primeira criatura que a gente precisa liberar. Se você descer, você vai ver que tem uma Magic Wall, que puxando a alavanca, ela some. Tem mistério. Até aqui, mais uma vez, a gente ainda tá no global. E a partir daqui é que a gente entra nas novidades do Pagodeiro. Você vai tirar esse Energy Field aqui, com um Destroy Rune, e aí você vai ter a alavanca. Essa alavanca, ela tem que ser acionada, obviamente, mas para ela ser acionada, você precisa de uma condição. Que condição é essa? Você vai descer a sala e vai reparar em 4 basins. Cada basin vai exigir um sacrifício. Mas afinal de contas, que sacrifício? Quais itens? E eu te digo, os itens que estão na sala de cima. A gente vê uma Necrotic Rod, a gente vê uma Crystal Ball e a gente vê uma Mind Stone. Além, claro, da White Pearl, que a gente pegou lá no baúzinho. Então nós temos os 4 itens que serão necessários para fazer o sacrifício. Agora a gente precisa pensar em pegar esses itens. Claro que você pode dropar, se você procurar ali no site do Tibia Wiki, por exemplo, você vai ver que a Necrotic Rod dropa de criatura, Mindstone também, a própria Crystal Ball também dropa, mas até onde eu sei, a Crystal Ball ela não dropa de criaturas free. Seria, sei lá, Priestess, por exemplo. Eu não encontrei Priestess, mas a gente vai resolver esse problema. Antes de falar da Priestess, vamos falar da Mindstone, que você encontra nesse cantinho esquerdo do deserto, cruzando esse rio falso. E aqui, pessoal, vocês vão começar a entender qual que é o nível de maldade, vamos colocar assim, dessa quest. Isso vai acontecer várias vezes e eu vou mostrar nesse vídeo, mas quando você olha essa montanha, pelo menos do ponto de vista do jogador ali, olhando de cima, você não enxerga um caminho para entrar nela. Mas se você reparar no minimapa, ou se você se aproximar no SQM certo, você vai ver que vai ter um cantinho que você consegue andar na diagonal para liberar um Exani Hurrup. E essa mecânica do Exani Hurrup, ou Exani Hurrup, não sei como é que vocês falam, vai aparecer várias vezes nessa quest. Clicando nesse pilar azul, você tem acesso a Mind Stone. E aí pronto, nós já temos 2 dos 4 itens. Os outros 2 a gente vai pegar lá na cidade. Tô aqui no templo, e aí eu vou comprar a Necrotic Rod, que você compra aqui no -1, fala com a Doremi, ou Doremi, ela vende ali por 5k de gold sem muito mistério. Até aqui tá tranquilo, tá? Teta. Aí você vai subir e vai procurar o portalzinho verde, que é o portal que indica os NPCs de venda de loot. Mas o que a maioria das pessoas não repara ou não parou pra pensar é que esses mesmos NPCs que compram o seu loot, eles também te vendem alguns itens. E aí, se você for lá no 3º andar, se eu não perdi a conta, você vai falar com o Alexander e ele vai te vender a Crystal Ball. Inclusive, o precinho é bem camarada, bem mais camarada do que a Necrotic Rod. E aí, finalmente, nós temos os 4 itens para poder sacrificar lá na Serpentine Tower. A questão agora é a seguinte, nós temos 4 basins e temos 4 itens, o que significa que a gente tem várias possibilidades. Qual é a possibilidade certa? Eu confesso para vocês que eu fiquei assim um tempão tentando encontrar nos livros a resposta, já sabendo a resposta, meio que tentando fazer uma engenharia reversa, mas eu não consegui. E é exatamente por isso que esse vídeo está sendo feito desse jeito, mais objetivo. Eu só vou dizer para vocês qual que é a ordem e a gente tenta entender isso depois. Basicamente, puxo a alavanca, não faz nada, aí eu venho e coloco os itens nessa ordem. Primeiro a Crystal Ball, depois a White Pearl, depois a Mind Stone, depois a Necrotic Rod. Eu puxo essa alavanca e prestem atenção que esses itens que estão ali expostos, eles vão brilhar, todos eles. Eu achei essa parte interessante, eu não sei se isso tem algum significado ou se é só pra dizer que deu certo. Mas eu coloquei em câmera lenta pra vocês poderem ver, ó. Vou puxar e vai dar um brilhinho vermelho. Com isso, os itens que estavam nos bases desaparecem, porque eles foram sacrificados, e aí subindo um andar, a gente vai perceber que, finalmente, o Vampire foi liberado. Quando a gente clica na alavanca, aparece uma mensagem. Os seus motivos são conhecidos, mas a sua energia não é aceita. Ou sem o mas, né? Seus motivos são conhecidos, sua energia não é aceita. E aí a gente precisa entender qual que é o próximo passo. Bom, e esse talvez seja um bom momento para a gente explorar o deserto. É importante que você abra o mapa, que você descubra o que tem, o que não tem.
Existem várias estruturas aqui que não parecem fazer muito sentido no primeiro momento, mas depois elas vão aos poucos ganhando algum sentido. E um desses lugares que eu queria mostrar é justamente esse labirinto. Você encontra ele num buraco aleatório, bem perto, inclusive, da entrada da Serpentine. E você vai ver criaturas bem fracas até, skeletons, múmias, morcegos. E você vai ver que tem esses poison fields, que não dá pra saber se eles estão ali só pra te atrapalhar, no sentido de clicar no mapa e ir direto pro destino, ou se de repente existe algum significado por trás. Não dá pra saber ainda. Você tem esse pilar, que num primeiro momento ele gera uma certa estranheza, uma peculiaridade, e de fato ele é peculiar, ele vai ter uma função daqui a pouco, mas não agora. E aí você vai até o final do labirinto para encontrar uma escada e desce. Essa escada vai levar para uma sala muito intrigante e muito importante. Vocês vão ver, tá quase no finalzinho do frame ali, uma chama azul chamada Mystic Flame, o baú de recompensa e uma pedra no meio do caminho, que não deixa a gente passar. Então, por enquanto, não parece ter muito que a gente possa fazer aqui, mas é uma sala que você vai guardar na memória porque ela vai ser importante. A gente volta e vai tentar entender aquele mistério lá das intenções. Afinal de contas, que tipo de intenção que eu preciso apresentar para poder puxar a alavanca do Vampire lá na Serpentine Tower? Bom, e sem muito segredo, saindo aqui da Serpentine Tower para a gente ter um ponto de referência, a gente vai lá pro lado esquerdo do mapa, depois do Rio Falso, e vamos procurar uma estrutura que na verdade é uma pirâmide, ou um prédio, ou uma construção qualquer que foi destruída, ou que de repente corroeu com o tempo, e a gente vai encontrar um item muito particular nesse lugar. Chegando aqui, a gente vai mais uma vez dar um Exane Hut Up, vamos subir para o segundo andar, e aí a gente sobe a escada, depois sobe de novo, depois sobe mais uma vez, e quando a gente acha que chegou no final, a gente tem duas formas de subir mais um pouco. Ou você fica no spot que eu tô para usar um Exane Terra, que seria a corda, ou você vai ali no cantinho direito para usar um Exane Hut Up. Tá na mesma. Você vai chegar no terraço desse lugar e vai clicar nessa caveira para conseguir a Strange Ominous Skull. E aí o que é interessante, quando você dá look nessa caveira, ela vai trazer uma informação que vai se conectar com o que a gente procura. A Skull of Mysterious Intentions. Opa, peraí. Eu tava ali na Serpentine falando sobre as intenções que eram conhecidas e agora eu tenho uma Skull of Mysterious Intentions. Será que isso tem alguma relação? E a resposta é sim. Tem uma relação e a gente vai ver qual é. Sem muito segredo, quando você tá com a caveira no seu inventário, você puxa e o Behemoth, ou Behemoth, ou Berrê é liberado, você caceta ele na porrada e a gente pode ir para a próxima etapa. Bom, primeira coisa que a gente observa aqui, nós temos 3 skulls, que até o momento eu não sei se tem utilidade ou se é só uma decoração, é uma cópia do layout do Tibia, provavelmente é uma cópia do layout do Tibia. Você tem a alavanca abaixo e você tem essa pedra. Vamos entender o que acontece quando a gente puxa essa alavanca. Tirar as caveiras do lugar, eu vou puxar a alavanca e essa pedra, ela vai se transformar em um pilar quebrado. Aí você pensa, tá, e se eu clicar de novo? Vai aparecer essa mensagem. Você já puxou o mecanismo, você já ativou o mecanismo, proceda com a restauração. Restauração? Restauração do quê? Aí você olha para a tua frente e você vai ver um pilar quebrado. Então eu preciso restaurar um pilar quebrado? Mas com o quê? Usando o quê? A força da mente? A força da intuição? Bom, a gente vai descobrir com o quê na sequência. Lembra aquela sala que eu mostrei que tinha um monte de labirinto, um monte de poison field, um monte de labirinto não, era um labirinto só, né, burro. Essa sala, ela vai ter uma pequena alteração depois que eu puxei a alavanca do Behemoth, que é a pedra. A pedra que tava ali não tá mais, então eu consigo acessar essa sala. E aí a gente vai ter algumas coisas. Primeiro o baú, óbvio, eu vou clicar no baú e eu vou descobrir que eu ganhei uma Forgotten Crystal, que é basicamente esse item que eu tô mostrando aí, essa geleca vermelha é o que eu ganhei. E aí a gente tem mais alguns elementos na sala, como a Mystic Flame, que eu já tinha falado antes, que é esse foguinho azul. Se eu tentar pular nele, eu não vou conseguir. Ele vai me jogar de volta e vai me dar uma mensagem. A Mystic Flame repele você. Essa energia nega a sua passagem. Ok, a gente tem ali uma plaquinha que eu posso tentar ler. The Pressure Chamber. Aqui embaixo tem um obelisco e basicamente é isso. Agora, veja só. Eu tenho nessa sala um obelisco, uma Mystic Flame e eu ganhei uma geleca. Na sala anterior,
que foi onde eu estava com o Behemoth, ele me falava para restaurar. Eu tinha um pilar quebrado e agora eu tenho um pilar inteiro. Será que isso me diz alguma coisa? Sim, diz alguma coisa. Diz que a gente precisa restaurar pilares amarelos, como esse daqui, e aí a gente vai para a próxima etapa. Saindo da caverna que tinha esse labirinto, a gente vai procurar pilares como esse daqui. A gente vai usar basicamente o item no pilar e vai receber essa mensagem. O cristal absorve a energia do pilar, aumentando a sua carga. Se vocês repararem lá no canto superior direito, eu já coloquei no minimapa onde estão os pilares e eu coloquei eles numerados para eu não me perder no futuro. Eu deixei lá pilar 1, pilar 2, pilar 3, são 6 pilares. Então, basicamente aqui eu vou mostrar para vocês onde que estão esses pilares do 1 ao 6. Então o primeiro, ele tá bem saindo aqui da caverna, aí a gente vai para a direita, vai subir uma escadinha e vai encontrar o nosso segundo pilar relativamente escondido. Ali em cima, eu vou usar o item no pilar e vou receber a mesma mensagem. O cristal absorve a energia do pilar, aumentando a sua carga. Aí eu vou para o terceiro pilar, que está aqui em cima, dentro dessa estrutura. Vou receber a mesma mensagem e vou para o próximo pilar. Está do outro lado do rio falso, no meio basicamente do deserto. Eu vou usar o item mais uma vez, vou receber a mesma mensagem. Agora eu vou um pouco mais para a esquerda para pegar o quinto pilar. Ele está relativamente escondido, mas nem tanto também. Vou usar o item, vou receber a mesma mensagem, e enquanto eu estiver recebendo essa mensagem desse jeito, eu posso concluir que eu não terminei de carregar esse item, certo? Perfeito. E aqui a gente vai entrar em uma parte do mapa que é relativamente escondida, e eu já vou adiantar que ela é cheia das crocodilagens, meu parceiro. Aqui tem, assim, uns caminhos que, sério, vocês vão perceber. A gente vai entrar nesse cantinho. Repare que é o único cantinho que dá pra dar o Exani Hurry-Up. Eu até passo um pouco pra esquerda, depois eu volto, porque mesmo conhecendo o mapa, eu ainda me enganei. E aí, repare que sempre no minimapa eu vou deixando as marquinhas de onde eu tenho que subir, onde eu tenho que descer, porque eu me confundo. E vocês também possivelmente vão se confundir. Aí eu subo aqui e eu aproximo o mapa no máximo. E vocês vão perceber por que isso é importante. Repare no minimapa como as coisas ficam escondidas. Como o Nalu ou outro mapper que fez isso, ele brinca com a nossa percepção. Olha o caminho no minimapa. Você tem que andar na diagonal, nos lugares que não parece que dá pra andar. Você vai pisar em cima de uma rocha que nem deveria dar pra pisar. Isso daí literalmente brinca com a nossa percepção de mapa, de onde dá pra ir, de onde não dá pra ir. Mas aqui, ok, você sobe a rampa e encontra o sexto e último pilar, e aí a mensagem muda, porque você já usou em todos os pilares, então você vai ver que aparece ali a mensagem do cristal, mas na sequência aparece The Forgotten Crystal is now charged, ou seja, esse cristal está carregado, inclusive está brilhando ali. Falta agora entender onde eu uso esse diabo desse cristal. E aí eu tô voltando por esse caminho. Cara, até agora eu não tanquei esse caminho, cara, mas calma que piora. Nada nunca é tão ruim que não possa piorar. se vocês andarem o suficiente no mapa, vocês vão achar essa estrutura aqui. E é exatamente nessa estrutura que a gente precisa usar esse fragmento. E aí talvez vocês se perguntem, poxa, mas como é que vocês descobriram que era exatamente nessa estrutura que você usava? Não sei. Só sei que foi assim. Você vai colocar o item nesse basin, vai pisar na placa de pressão e vai ativar. Aí vem a mensagem e o pilar foi restaurado, liberando a energia necessária para cruzar a barreira. Peraí. E barreira. Até agora, a gente só conhece uma barreira. Bom, se vocês estão atentos a tudo que eu falei até aqui e tudo que eu mostrei, vocês devem lembrar da Mystic Flame, que era o foguinho que eu não conseguia passar. E olha só, agora eu passei. Olha que bacana. E aí a gente libera mais uma sala. Essa sala tem alguns itens no meio, tem algumas placas, e aí a gente tem alguns códigos que já foram decifrados, mas até onde eu entendi, aqui não tem nada super, mega, ultra importante. E você vai reparar que em muitas dessas placas, desses blackboards, a gente tem o que parece ser uma provocação. Parece que alguém acima disso tudo tá controlando essa quest, tá nos controlando, tá nos guiando, e aí
ele fica tirando sarro da nossa cara, ele fica colocando pistas falsas, ele fica colocando palavras e frases pra, vamos dizer assim, nos desestabilizar. É como se fosse um administrador sádico de um jogo desses, tipo Round 6 da vida, em que você joga as pessoas e vê o que elas vão fazer ali em circunstâncias de desespero. Então, se vocês quiserem pausar pra ler o que tem em cada um dos blackboards aí, fiquem à vontade. Mas essa é a nossa sala da pressão, a pressure room, vamos colocar assim. Nós temos aqui também um basing, que até agora ninguém sabe pra que serve, com exceção de uma mecânica que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, inclusive, que é bem intrigante, por assim dizer. Bom, e que mecânica é essa? Eu vou mostrar já, embora não seja muito útil, por assim dizer, porque eu acho interessante e mostra o nível de sadismo de seja lá quem for que tá controlando essa quest. E não, eu não tô falando do Nalu, eu tô falando na lore do jogo. Existe algum personagem na lore do jogo que tá controlando essa quest. Essa pessoa é muito sádica e dá pra perceber exatamente nessa mecânica. A gente tem aqui uma parte do mapa que foi mostrada pelo próprio Nalu no vídeo. A legenda fala que algumas lendas dizem que pessoas muito irritadas podem aparecer de vez em quando aqui, mas pode levar um tempo até que você encontre elas. E aí você pode pensar que é uma charada, que é um enigma, que é alguma coisa muito diferenciada e quebrar a cabeça pra tentar entender como que esse pedaço do mapa aqui pode se conectar com a história. E aí eu vou voltar pra placa de pressão lá da Pressure Chamber. O que acontece? Se você vier aqui nesse basing e sacrificar um item, qualquer item, vou colocar uma potion aqui, você vai receber uma mensagem. Esse artefato não tem propósito, a essência não é digna. Isso foi consumido pelas chamas, deixando para trás nada além de poeira do que pode ter sido. Mais ou menos isso, vai. E aí você pode tentar de novo e colocar o mesmo item de repente. O item é consumido e isso é intrigante porque geralmente quando o item é errado, ele não é consumido. Se você for, por exemplo, tentar lá nas primeiras partes da Serpentine Tower, colocar os itens nas ordens erradas, ou se você usar naquele basing do fragmento para poder ativar lá o pilar, se você usar um item errado, ele simplesmente não vai puxar a alavanca em primeiro lugar. Então é intrigante que você consiga usar itens, que você consiga consumir itens. Isso te leva a ficar tentando. E você vai tentar um item, vai tentar outro item, até que na quinta tentativa, ele vai te derrubar. E aí você ganha um achievement da Unwise Persistence, que seria, sei lá, persistência que não é sábia, ou enfim, algo assim. Você vai ver uma salinha super pequena com um teleporte, uma plaquinha na parede e uma tocha. E aí, se você já chegou até aqui, você sabe que tocha pode abrir porta, você sabe que teleporte pode te levar para lugares, você sabe que teleportes podem ser desativados e ativados de acordo com as mecânicas. O que você é levado a fazer num primeiro momento é, obviamente, ler o que tá na parede e a gente vai entender um pouco mais da personalidade do psicopata que tá por trás disso tudo. Ele vai dizer, eu assustei você? Bom, eu poderia acabar com você nesse exato momento e ninguém ia encontrar você aqui. A sua impulsividade e pressa colocou você em lugares como esse, ou coloca você em lugares como esse. Mas eu vou te dar uma outra chance para que você possa aprender a usar o seu bom senso. Você não está preso em uma armadilha. A sua mente tola faz com que você acredite nisso. Agora vá em frente, use a sua cabeça para sair daqui e continue usando caso você queira chegar no final disso tudo. Então é uma brincadeira ou talvez um recado que o grande gestor dessa quest, a mente por trás dessa quest está nos dando no sentido de não ficar batendo picareta na brute force, mas sim tentar descobrir as coisas, tentar ler os livros e não bater nos livros, algo nesse sentido. E aí você fica nessa sala, você tenta sair pelo teleporte, porque é a segunda opção mais óbvia, só que o teleporte não te leva a lugar nenhum, você não consegue pular no teleporte, ele te mantém preso aqui. Aí você vai, sei lá, ativar a tocha, você vai mandar mensagem pra Luna, sei lá. Você vai tentar sair daqui de algum jeito. E a solução, no fim das contas, é muito bizarra. E mais uma vez, a gente vai ter aquela mecânica sádica do Exani Hurry-Up. Você precisa acertar o SQM, que é exatamente o SQM da placa, e dar o Exani Hurry-Up. E você vai entrar em um lugar que nem parece ser um lugar que dá pra andar, mas dá. E aí você vai andandinho e finalmente sai dessa armadilha com uma brincadeira, vamos dizer assim. A grande mente brilhante por trás dessa quest vira pra você e fala: isso demorou mais tempo do que você esperava? Bom, que sirva de lição.
Cara, Eu ouvi histórias sobre pessoas que ficaram presas aqui por muito tempo, muito mais do que elas gostariam. Mas é exatamente a ideia desse pedaço. E aí a gente sai aqui exatamente onde a placa dizia que pessoas irritadas poderiam aparecer, mas poderia demorar um pouco. E as pessoas irritadas possivelmente sejam justamente as que tentaram na Brute Force sacrificar itens, ficaram presas e aí conseguiram sair depois de muita tentativa e erro. Agora, voltando para o que interessa, a gente tem que retornar na sala de pressão, porque tem uma coisa muito importante nela. Se a gente parar para pensar, existe aqui uma série de itens que estão dispostos de uma forma muito específica. E depois de quebrar a cabeça, alguns gênios conseguiram perceber que, na verdade, esses itens, eles trazem uma mensagem. Se você puxar a primeira letra de cada palavra, Boots of Haste, B, Ring of Life, R, Energy Ring, E, vai formar a palavra Break the Pillar Above. E aí fica a dúvida. E Pillar? Como assim above? Above, acima dessa sala, nós temos o labirinto. E aí, lembra que eu disse que esse pilar ia ser útil em algum momento? Então, chegou a hora dele, chegou a hora de brilhar. Se você usar um canivete, eu não testei com outros itens, mas o canivete rosa funcionou, e eu acho que o azul funciona também, não sei se são todos iguais, você vai quebrar, entre aspas, o pilar e vai cair na segunda biblioteca. E aqui a gente tem mais uma série de livros legais para ler, tem muita lore, tem muita coisa, provavelmente muitos segredos estão escondidos aqui até o momento, mas o que é importante para a gente avançar na quest agora é um livro específico que fala o seguinte: uma vez eu entrei no lair, no recanto das medusas, um lugar tão bonito, tão cruel, que só poderia se chamar um templo. E aí você tem vários textos ali, várias linhas aqui para baixo, mas a parte que importa é essa primeira. Então, o nosso interlocutor, seja ele quem for, ele entrou lá no Lair das Medusas e ele achou o lugar muito bonito. Tão bonito que deveria se chamar um templo. Opa! Então, a nossa próxima dica é ir até o Lair das Medusas para ver o que é tão bonito assim, afinal de contas. Vamos lá! Muito bem, aí a gente volta pro templo, vem na área de hunts e vamos procurar a hunt de medusas, que é a lair das medusas. E aí a gente começa a entender que esse lugar não parece tão bonito como vinha sendo falado no livro, que era um templo muito bonito, só poderia ser chamado de templo mesmo, porque é lindo e não sei o quê. E isso é estranho. E aqui eu vou ter que dar uma pausa, porque é um negócio que assim, eu não imagino o tempo que demorou para as pessoas entenderem qual que era o recado, qual que era a mensagem. Até gerou um vídeo do Nalu colocando o nome invertido. Eu vou ver se eu consigo colocar a imagem aí para vocês entenderem, mas assim, olha só. As medusas, elas têm algumas falas no Tibia Global, certo? Mas aqui no Pagodera, especificamente por causa dessa quest e dessa menção lá no livro que a gente encontrou na segunda biblioteca, as medusas, em um determinado momento, que pode ser rápido, pode ser devagar, elas falam o seguinte: vocês, destroyers imundos, arruinaram tudo. Se você procurar as falas da Medusa lá no Tibia Wiki, você vai ver que essa fala não tá lá. E tem mais uma fala que elas comentam aqui, eu não me lembro e acho que não é importante pra quest, mas existem duas falas, pelo menos, que foram acrescentadas na Medusa. E aqui a gente já consegue entender que o buraco tá ficando bem baixo, né? Bom, aqui a gente já tem a nossa próxima dica, a gente precisa ir lá nos Destroyers para ver qual é que é, dar uma explorada pelo lugar. E bom, nessa altura do campeonato, a gente já sabe mais ou menos onde encontrar o Destroyer. A gente vai na Hunt de level 400 aqui em cima e vamos dar uma explorada, vamos ver qual é que é, uma Hunt grande. Vamos dar uma volta, vai ter bastante Destroyer, então toma cuidado. Se você for exatamente level 400, pode ser que dê um pouco de trabalho passar por esse pessoal aqui. É uma Hunt bem mobada até certo ponto. E aí você vai encontrar, bem escondidinho no canto direito do mapa, um portal. Olha só, que bonito. Um portalzinho escondido. Eu só dar uma cacetada nesses... Muito bem, estamos aqui de volta. A gente entra aqui
nesse portalzinho e a gente entra nessa área. Deixa eu só fazer uma ressalva. A partir do momento em que a gente sacrificou o fragmento vermelho lá no meio do deserto, aquele que a gente energizou com os 6 pilares e tudo, esse portal já estava liberado. E aí não dá pra saber se a ordem correta era vir aqui nos Destroyers e depois ir lá no Break the Pillar Above e liberar a segunda biblioteca, ou essa ordem que eu tô explicando. Não dá pra ter certeza. Eu tô supondo que a ordem correta é essa que eu tô mostrando, por quê? Porque lá na biblioteca a gente viu um livro que falava das medusas. Aí as medusas, você ia lá, ficava lá caçando, vendo as medusas paradas na tua frente um tempo, até ter a sorte de prestar atenção que elas mencionavam os Destroyers. E você tinha que entender que não é normal a medusa falar do Destroyer. E aí você viria aqui. Eu acredito que essa dica acabou ficando muito difícil e até por conta disso, o Nalu colocou um vídeo com uma dica ali extra, com o nome do Destroyer invertido, mexendo em hunt de Destroyer e tal. Talvez, e só talvez seja isso, mas eu quero deixar claro que essa ordem ela não é exata. Você pode entrar aqui no Destroyer direto depois de ter sacrificado o fragmento energizado. E bom, quando você entra aqui, você vai ter um ambiente estranho, você tá perto da cidade, inclusive, perto do templo. Eu não tô mostrando aqui o mapa, mas você vai perceber quando você entrar aqui que você tá bem perto do templo. E você vai achar esse corpo. Quando você clicar no corpo, você vai encontrar uma chave. Old Room Key. Essa chave, a gente já sabe onde ela tem que ser usada, mas obviamente quando você pega ela aqui sem aproveitar spoiler, é mais um desafio que você precisa enfrentar. Mas vamos rapidinho lá onde a gente tem que ir. Estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia, cruzando a nossa pontezinha, nossa água falsa, e aí a gente chega em uma das estruturas que estão aqui no deserto, no canto inferior esquerdo, que é essa casinha aqui. Se eu tentar clicar com o botão direito nessa porta, eu vou receber a mensagem de que eu preciso de uma Old Room Key para abrir. Se eu explorei o mapa lá atrás, como eu sugeri que fosse feito, eu já saberia que aquela Old Room Key, daquele corpo, que nós não sabemos inclusive quem é, abre essa porta. E aí, se eu clicar aqui com a chave, usar a chave nessa porta, no caso, eu vou conseguir acesso a essa porta. A gente recebe a mensagem de que eu consegui destrancar a porta e eu pego o Ethereal Shatter. O que é o Ethereal Shatter? É um item muito importante. Deixa eu mostrar o look para vocês. Bom, você vê o Ethereal Shatter, um artefato adormecido com traços de outro mundo ou uma energia de outro mundo, aguardando a ativação para liberar o seu potencial máximo como um quebrador de barreiras mágicas. Seriam Magic Walls, talvez? Sim, são Magic Walls. Não vou ficar fazendo mistério aqui, vou poupar o tempo de vocês. A questão é, nessa etapa, nesse ponto, a gente precisa, de alguma forma, tirar esse adormecimento, se é que essa palavra existe, do artefato. A gente precisa tornar esse artefato um artefato ativo novamente. Como a gente vai fazer isso? E aqui segura Que o barato vai ficar louco de novo. Voltamos mais uma vez para o templo e sim, a gente vai atrás de uma criatura de hunt. E esse ponto especificamente, eu, sério, não sei como que os jogadores descobriram se não for por brute force. Ou seja, sair procurando coisas no mapa aleatoriamente. Porque na altura em que eu estou fazendo esse vídeo, eu já li todos os livros que eu encontrei mais de uma vez. Eu já usei ChatGPT e eu já coloquei inclusive prompts no ChatGPT para me trazer sinônimos dos textos, porque às vezes tem ambiguidades nos livros e a gente não tem assim uma confirmação de que o sentido era aquele, que ele queria falar exatamente aquilo. Às vezes uma palavra em inglês pode ter 2 ou 3 significados, ou às vezes é uma metáfora. Então tudo isso eu já tentei fazer e eu não encontrei, talvez porque eu seja burro, mas eu não encontrei um direcionamento para essa hunt, para encontrar esse item nessa hunt. Inclusive, eu preciso dizer que esse item foi o primeiro que eu encontrei antes de começar a me envolver na Serpentine Tower. Foi o que despertou minha curiosidade. Eu acabei achando esse item enquanto eu fazia bestiário. E aí me falaram que era da Serpentine. Enfim, vamos lá. Você vem aqui embaixo, você tem as hunts de level 250. Você vai encontrar o Undead Dragon. Esse bicho é forte, tá? Então toma cuidado. Aí você vai subir até o extremo norte dessa hunt e vai encontrar um item. Eu clico nesse caixão e eu pego a poção da infusão.
Não é essa daí no caso. Então você basicamente vai usar essa poção no seu Shatterer, que é aquele item que eu peguei, e você vai conseguir o Energized Ethereal Shatterer, que seria ele energizado. Ele está pulsando com energia de outro mundo, capaz de quebrar até as barreiras mais fortes. Muito bem, e o que a gente faz com esse item? Vamos lá, vamos entender para que serve, ou pelo menos um dos usos desse item. Vamos lá. Se vocês puxarem pela memória, vai ter um trecho desse vídeo onde eu mostro onde tem o 6º pilar. É um cantinho bem escondido que você dá o Exane Hurry-Up, aí você sobe, eu sempre passo reto, mesmo tendo isso marcado no mapa. Subo de novo. E você vai perceber aquilo que eu falei sobre você andar no minimapa, prestando atenção no minimapa, porque tem muitos lugares que você precisa andar na diagonal. E aqui é um exemplo. Você vai andando na diagonal, você passa em cima de uma pedra que teoricamente não daria pra passar, mas é isso. E aqui, meus amigos, olha só, aqui você já começa a perceber que o barato ficou louco. Porque olha só, se vocês repararem no minimapa, nós vamos ver aqui um pontinho amarelo na diagonal. E é aqui que a gente precisa ir. Só que vocês vão perceber que esse pontinho amarelo, ele não é notável no mapa. Você tem que literalmente olhar o minimapa. Porque se a tua tela for a única coisa que você vai olhar, meu irmão, essa parte aqui seria simplesmente impossível pra você. Então você vai andar na diagonalzinha e vai descer uma escada, beleza? A partir daqui, a gente vai andar, tem um ponto aqui pra baixo que inclusive vai ter mais livros, mais coisas. Beleza, show. Só que a gente precisa achar a Magic Wall pra quebrar, certo? Muito bem. Onde está essa Magic Wall? E aqui, se segura na cadeira porque vai ser a parte mais absurda dessa quest até aqui. Complicada. Você vai ter que descobrir de alguma forma, e de novo, não tem, assim, livro nenhum que te fale algo nesse sentido. A referência que a gente encontra é pra você pensar além do óbvio, você ir além do óbvio, ir além do que você enxerga, sempre nessa de descobrir algo que tá fora do que tá na tua cara. E o que seria isso na prática, você pode me perguntar. Seria você posicionar o teu boneco desse jeito e apertar uma magia. E aí você vai achar. Ai, cara. Eu fico imaginando os caras que ficaram andando com o Exane Hurry-Up estralando no dedão assim, ó. Square meter por square meter pra achar isso daqui. De verdade. Cruel, tá? Enfim, você poderia achar esse lugar antes, mas você ia estar preso com essa Magic Wall. Só que agora você tem o quebrador de Magic Wall. E é isso que a gente vai fazer. Usando aquele item nessa Magic Wall, ela desaparece. Shattered, sem problemas. A gente tem mais basings, mais alavancas. A gente tem dispositivos. A gente tem um buraco. Ai, meu Deus. Meu cérebro, ele tá fritando. Aí você desce no buraco e reparem que esses dois dispositivos, eles são diferentes. Você vê um coloridinho como se ele tivesse ativo. Inclusive dá pra perceber uma barrinha preta que fica subindo e descendo, parecendo um ponteiro de acelerador de carro, de odômetro. Enfim, aí você tem o outro lá dentro que tá desativado. Então talvez você tenha que ativar o de dentro, desativar o de fora. Você consegue jogar itens de fora pra dentro? Não sei. Aí você desce no buraco, vai ter outro buraco. E aí a gente chega, meus amigos, num lugar bizarro, tá? Bizarro. Aqui, pela história, aconteceu um acidente que foi causado por um personagem da trama, que eu não vou explicar agora. Você tem aí os experimentos que falharam, vários corpos ali de criaturas que foram usadas em experimentos, que inclusive é trancada, a gente não consegue entrar. Você tem esse basing na parte de baixo, e também tem um aparato parecido com o de cima, que também tá desativado, porque a gente já viu a animação dele ativado. A gente tem essa Mysterious Machine, que até onde me falaram é um item que meio que veio do global, e até tem uma mecânica envolvida, só que essa mecânica, de novo, pelo que os jogadores me falaram, não é da quest. É meio que uma mecânica que veio do global, e aí a Sprite veio junto, e aí acabou que ficou no Pagodera com uma quest do global, mas não tem nada a ver com a Serpentine, pelo que falaram. Se você vier aqui pra direita, você vai ver que tem 4 lugares, eu não sei dizer exatamente o que são essas coisas. Tem um corpo e tem uma pequena biblioteca, não, um armário com livros. Dentro desse armário você vai ver as anotações desse tailoring, que é basicamente esse corpo. E aí nós temos a cobra, que basicamente é uma criatura que sobreviveu aos experimentos, ela foi um experimento bem sucedido. Nós temos essa segunda cápsula, que seria do escorpião. Em cima nós temos a hiena, e no canto esquerdo nós temos o lagarto. Esses outros 3, eles foram experimentos falhos. Então a cobra foi a única que deu certo, os outros 3 falharam. Isso que tá nos textos
postos ali naquele armáriozinho do lado do corpo. E é exatamente aqui, meus amigos, que a nossa aventura acaba, pelo menos até o momento. Ufa! Bom, nesse exato momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu já editei tudo o que vocês viram e, poxa vida, mais de 30 minutos, eu não imaginava que ia ficar tão grande. Eu acho que eu levei mais de 8 horas editando tudo isso. Eu espero que valha a pena, eu espero que seja produtivo pra vocês. E assim, considerações finais, nós não sabemos o que precisa ser feito daqui pra frente, nós não temos ideia do que precisa ser colocado nos basings, se é que os basings são necessários ou até que ponto são necessários, o que é para nos enganar e para nos distrair, o que efetivamente pode ter um significado. Nós temos ainda esses Blue Shrines espalhados pelo mapa que devem ter alguma explicação, essas pagodas que também estão espalhadas pelo mapa e devem ter alguma explicação, e ainda tem outras estruturas espalhadas pelo deserto que, mais uma vez, a gente ainda não encontrou explicação. Não dá para saber se tem itens espalhados pelas hunts, até onde o Nalu falou em 2 oportunidades, tudo tem que estar em ambientes free account, então a gente só tá procurando em ambientes free account. A gente tem pedras espalhadas, a gente tem esse buraco espalhado numa casa aqui no meio do deserto que foi implementada junto com a Serpentine. Mais uma vez, a ideia desse vídeo é convocar ajuda. Vamos procurar o que tem pelo mapa, o que precisa ser feito. Eu espero que tendo mais gente participando a gente consiga encontrar as respostas que a gente tanto procura. E é isso, um abraço, valeu e falou.